ABN, o caminho seguro da informação. No ar, o Solo Notícias. Muito boa tarde, ouvinte. Boa tarde você que está agora acompanhando mais uma edição do jornal O Solo Notícias, aqui pela Rádio TV ABM. E vale lembrar que o nosso jornal vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, pela Rádio TV ABM, uma emissora da Rede Solo de Comunicação. Eu sou Carla Félix. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Ronildo. Olá, ouvinte. Eu sou André Lopes e você confere agora as principais notícias do dia. O Solo Notícias. Em caso de morte do beneficiário, cancelamento de plano de saúde ocorre com a comunicação à operadora. Prazo de inscrição para o programa Universidade para Todos encerra amanhã, dia 24. Médicos voltam a denunciar atraso salarial no Hospital Luiz Eduardo, em Porto Seguro. Aberto o Festival Gastronômico Esquina do Mundo em Arraial da Ajuda. Nos pênaltis, Dinossauros Haddad fatura título do Veteranos do Tancredão 2020. Tudo isso e muito mais você confere agora, em 1 minuto, aqui no Solo Notícias. O Solo Notícias. Rádio ABN, o caminho seguro da informação. Com mais de 216 milhões de cabeças de bovinos e bubalinos, o Brasil é um dos maiores criadores e produtores de carne e laticínios do mundo. Para manter seu rebanho saudável, o país realiza todos os anos a campanha de vacinação contra a febre aftosa. Graças à responsabilidade dos pecuaristas e à fiscalização sanitária, o Brasil não tem um caso de aftosa há 14 anos. A segunda etapa da vacinação nacional é agora, no mês de novembro. Confira no site do MAPA, o Calendário Nacional de Vacinação 2020, e programe a imunização de seus bovinos e bubalinos até 2 anos de idade. O Brasil já tem o status de país livre da febre aftosa com vacinação desde 2018 e agora quer ampliar as suas zonas livres da doença sem a necessidade de vacinar os animais. Santa Catarina foi o primeiro estado a ter o reconhecimento internacional como zona livre de aftosa sem vacinação, o que lhe dá acesso a mercados exigentes e que pagam mais pela carne bovina. Rio Grande do Sul, Paraná, Rondônia e Acre e áreas do Mato Grosso e Amazonas já ganharam reconhecimento nacional como zonas livres de aftosa sem vacinação. Outros estados estão livres da doença, mas seus criadores ainda devem vacinar seus rebanhos. Participe dessa mobilização nacional contra a aftosa. Confira o calendário no site do MAPA e, em caso de dúvidas, procure o órgão de defesa sanitária animal do seu estado. Programa Cristo, a única esperança. O mundo em desespero. Todos os dias em 3 horários, na Rádio e TV ABM. 6h30, 18 e 22 horas. Uma mensagem de fé e adoração. A apresentação, Pastor Jadilson Moraes. Dorme, sai desta escuridão, aceita o Evangelho, em Deus tem salvação. Fato ou fake? O câncer de próstata é mais comum entre pessoas mais velhas. Fato. A idade é um fator de risco importante. Os casos aumentam a partir dos 50 anos e a maior parte ocorre depois dos 65 anos. Mas não dá para vacilar. Se tiver pai ou irmão que teve a doença antes dos 60 anos, redobre os cuidados. Novembro Azul, mês de combate ao câncer de próstata. Uma parceria Rádio Senado. Rádio ABN, o caminho seguro da informação. O Solo Notícias. E você está ouvindo agora o Solo Notícias, aqui pela Rádio TV ABM. Informação com qualidade e variedade você só encontra aqui. Justiça.
Em caso de morte do beneficiário, cancelamento de plano de saúde, ocorre a comunicação à operadora. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o cancelamento de contrato de plano de saúde devido à morte do beneficiário ocorre após a comunicação do falecimento à operadora. As cobranças posteriores ao comunicado são consideradas indevidas, a menos que se refiram a contraprestações vencidas ou a eventuais utilizações de serviços anteriores à solicitação de cancelamento. O caso analisado foi uma ação movida por um dependente de plano de saúde depois que ele e a esposa tiveram a cobertura cancelada em razão da morte da filha do casal, que era a titular. Foi concedida liminar para a manutenção do plano e a continuidade de tratamentos já iniciados. No decorrer da ação, a esposa também morreu, fato que foi informado no processo. Na ocasião, foi solicitado o cancelamento da cobrança de mensalidades referentes à falecida. No entanto, a operadora enviou faturas sem excluir a parte da esposa e, posteriormente, inscreveu o nome do viúvo no cadastro de inadimplentes. Em primeiro grau, o juiz declarou a inexistência do débito, determinou a retirada do nome do cadastro de inadimplência e condenou a operadora a pagar R$ 8.000 por danos morais. Já o Tribunal de Justiça de Minas Gerais considerou lícitas as cobranças sob o fundamento de que, embora comunicado o falecimento em março de 2017, o pedido foi apreciado somente em 23 de maio nos autos da ação judicial. No STJ, a relatora ministra Nancy Andrighi considerou ilegal as cobranças feitas após o comunicado da morte da beneficiária. Em relação aos danos morais, a ministra concluiu que é devida a indenização em virtude da negativação do nome do esposo da falecida, com base nas mensalidades de abril e maio de 2017, quando já estava cancelado o contrato. Do Superior Tribunal de Justiça, Tiago Gomide. Justiça. Justiça do Trabalho determina prosseguimento de processo arquivado após trabalhador rural ter problemas de acesso. A reportagem é de Fábio Ruas. A Justiça do Trabalho determinou o prosseguimento de um processo que havia sido arquivado pelo fato de um trabalhador rural não ter conseguido participar da audiência por videoconferência. Ele teve problemas de acesso ao sistema. A decisão é da 4ª turma do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. O desembargador Paulo Chaves Filho, relator, disse que ele demonstrou ter tentado o acesso pela via da videoconferência. Por isso, determinou o retorno do processo ao juízo de origem. Rádio Justiça. De Brasília, Fábio Ruas. Justiça. Companhia aérea deve pagar adicional de insalubridade em grau máximo por limpeza de banheiros de aviões. A reportagem é de Michele Chiapa. Grupo de empregadas que limpava os banheiros das aeronaves da TAM Linhas Aéreas, ou seja, Latam, por meio do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre, ajuizou a ação para pedir o pagamento do adicional de insalubridade. De acordo com o processo, as empregadas trabalhavam em turnos de 6 horas e faziam a limpeza interna de 5 a 10 aviões por turno. Elas desempenhavam atividades de recolher papéis, limpar os vasos sanitários e pisos dos banheiros. Em defesa, a TAM sustentou que o anexo 14 da norma regulamentadora 15 do extinto Ministério do Trabalho e Emprego prevê o pagamento do adicional de insalubridade ao empregado que atua em suas atividades principais em contato com esgotos ou na coleta e na industrialização de lixo. A limpeza dos banheiros dos aviões, por não constar da relação contida na norma, segundo a empresa, não pode se enquadrar como trabalho sob condições insalubres. Mas, segundo o laudo pericial, o contato com secreções e excreções se equipara à coleta de lixo urbano e caracteriza a condição insalubre em grau máximo definida na NR15. O perito frisou que o material encontrado nas superfícies e no lixo dos banheiros tem o mesmo risco potencial de aquisição de enfermidades bacterianas, virais e parasitárias. Ainda de acordo com o laudo, o uso correto dos equipamentos de proteção é insuficiente para eliminar o contato com os agentes nocivos.
Com base no laudo pericial, a empresa foi condenada pelo Tribunal Regional do Trabalho no Rio Grande do Sul ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo a todas as empregadas representadas pelo sindicato. O TRT ressaltou que as instalações sanitárias das aeronaves são de uso coletivo e de grande circulação. O caso chegou no Tribunal Superior do Trabalho. O relator na 4ª turma do TST, ministro Alexandre Ramos, destacou que o TRT, ao concluir pelo direito ao adicional de insalubridade, se pautou nos elementos de prova colhidos que reconheceram a atividade como insalubre. O ministro frisou que a decisão está de acordo com a súmula 448 do TST. De acordo com o item 2 da súmula, a higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação e a respectiva coleta de lixo, por não se equipararem à limpeza em residências e escritórios, dão direito ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo. A decisão foi unânime. Do TST em Brasília, Michele Chiapa. O Solo Notícias. Não saia daí que nós seguimos daqui com o Solo Notícias pela Rádio TV ABM. Educação. Prazo de inscrição para o programa Universidade para Todos encerra amanhã, dia 24. A reportagem é de Anderson Oliveira. Os estudantes interessados em participar do programa Universidade para Todos têm até a próxima terça-feira para efetivar a inscrição. O procedimento deve ser feito no portal www.educação.ba.gov.br/Universidade para Todos, voltado para os alunos da rede pública de ensino matriculados no 3º ano do ensino médio, 4º ano da educação profissional integrada ao ensino médio e egressos no segmento de ensino. O edital dispõe de 12.105 vagas. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 0800 285 8000 ou pelo e-mail upt@educação.ba.gov.br. O programa é coordenado pela Secretaria da Educação do Estado e executado em parceria com as universidades estaduais, UNEB, UFES, UESB e UESC e a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Com informações da Secom Bahia, Anderson Oliveira. Regional. Pagamento de aposentados e pensionistas será antecipado neste mês de novembro. A reportagem é de Anderson Oliveira. A administração estadual vai antecipar pela 8ª vez desde o início da pandemia do coronavírus na Bahia o pagamento de aposentados e pensionistas do estado. Os recursos estarão disponíveis para os cerca de 130 mil beneficiários no próximo dia 27, última sexta-feira do mês corrente. A iniciativa visa evitar a formação de filas e aglomerações nos postos e agências bancárias como parte das medidas adotadas para a contenção da disseminação do vírus em território baiano. Já a previsão de pagamento dos servidores ativos é para 30 de novembro, último dia útil do mês. A tabela pode ser consultada no site www.portaldoservidor.ba.gov.br. Mensalmente, o governo baiano desembolsa aproximadamente 1 bilhão e 600 milhões de reais com o pagamento da folha de 280 mil pessoas, entre servidores ativos, aposentados e pensionistas. Com informações da Secom Bahia, Anderson Oliveira. Regional. Continuidade da transformação digital em serviços está na agenda do Detran Bahia para 2021. A reportagem é de Anderson Oliveira. Depois da carteira de habilitação e do licenciamento na versão digital, o certificado de registro de veículo, o antigo DUT, e a transferência de propriedade terão também formato eletrônico. As novidades estão previstas para 2021, ainda sem data definida, e integram a agenda do Detran, Departamento Estadual de Trânsito. O órgão discutiu os temas nesta quarta-feira em Brasília, durante o 68º Encontro Nacional dos Detrans.
Os departamentos pretendem implantar nos estados o Registro Nacional de Veículos em Estoque, que está em fase de teste. O sistema foi desenvolvido pelo Denatran, Departamento Nacional de Trânsito, e simplifica a transferência de propriedade do automóvel, que poderá ser feita eletronicamente pelos revendedores com mais segurança e baixo custo. Com informações da Secom Bahia, Anderson Oliveira. O Solo Notícias. Saúde. E hoje é celebrado o Dia Nacional de Enfrentamento ao Câncer Infantil. Na reportagem de Dilson Santa Fé, você confere detalhes. Nesta segunda-feira, 23 de novembro, é celebrado o Dia Nacional de Enfrentamento ao Câncer Infantil. De acordo com o INCA, Instituto Nacional do Câncer, o câncer infanto-juvenil é a primeira causa de morte por doenças na faixa etária de 0 a 19 anos no Brasil. A previsão do Instituto é que até o final deste ano o número de casos atinja a marca de 8.490 casos. Os sintomas do câncer infantil são similares ao de patologias comuns nessa idade. Por isso, é importante observar a recorrência dos sintomas e buscar ajuda especializada. Normalmente, a causa do câncer infantil é desconhecida e o fato de não ter relação com fatores de risco, a prevenção é mais difícil. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. O Solo Notícias. Economia. Programas sociais evitaram que a pobreza no país aumentasse 4 pontos percentuais durante a pandemia. Confira agora na reportagem de Dilson Santa Fé. Os programas sociais do governo federal evitaram que a pobreza no país aumentasse 4 pontos percentuais durante a pandemia da Covid-19. Sem iniciativas como o auxílio emergencial, o Bolsa Família e o BPC, benefício de prestação continuada, o Brasil teria passado de uma taxa de 10,3% de população pobre em dezembro de 2019 para 14% em setembro deste ano. Em números absolutos, seriam quase 30 milhões de pessoas cujas famílias teriam renda abaixo de $1,90 per capita ao dia, por paridade de poder de compra. Os cálculos são do economista Vinícius Botelho, pesquisador associado da Fundação Getúlio Vargas, que usou os dados da Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar PNAD Contínua e da PNAD Covid-19 do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Vinícius Botelho explicou que a pobreza está no menor patamar da história em função dos programas sociais. O Brasil tem uma taxa de 2,4% de pobreza monetária, que leva em consideração apenas a renda recebida pelo indivíduo em setembro. Segundo o pesquisador, em 2019, a pobreza foi reduzida em 5 pontos percentuais quando se olha o dado de renda efetiva. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. O Solo Notícias. E nós vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta com muito mais informação para você. Rádio ABM, o caminho seguro da informação. Olá, ouvinte! Muito se fala sobre o novo coronavírus, mas você sabe como este vírus afeta a nossa saúde? O novo coronavírus pode afetar diversas partes do nosso corpo, causando problemas cardíacos, renais e intestinais. Porém, o mais comum é o ataque aos pulmões, causando problemas respiratórios. É importante destacar que o vírus afeta a saúde de pessoas de todas as idades, inclusive crianças e jovens. Mas são as pessoas maiores de 60 anos as que apresentam maior risco de contaminação. Por isso, continue cuidando da saúde de sua família e daqueles que trabalham em sua propriedade. Use máscara, mantenha a distância necessária e lave sempre as suas mãos com água e sabão ou higienize com álcool em gel. Embrapa, ao lado do agricultor, ao lado do Brasil. Programa Cristo, a única esperança. O mundo em desespero. Todos os dias em 3 horários, na Rádio e TV ABM. 6h30, 18 e 22 horas. Uma mensagem de fé e adoração. A apresentação, Pastor Jadilson Moraes. Dorme, sai desta
Fato ou fake? O câncer de próstata é mais comum entre pessoas mais velhas. Fato. A idade é um fator de risco importante. Os casos aumentam a partir dos 50 anos e a maior parte ocorre depois dos 65 anos. Mas não dá para vacilar. Se tiver pai ou irmão que teve a doença antes dos 60 anos, redobre os cuidados. Novembro Azul, mês de combate ao câncer de próstata. Uma parceria Rádio Senado. Rádio ABM, o caminho seguro da informação. O Solo Notícias. Olá, e você está conectado na melhor, claro, você está conectado com a gente na Rádio TV ABM, acompanhando agora o Solo Notícias. O Solo Notícias. Extremo Sul. Médicos voltam a denunciar atraso salarial no Hospital Luiz Eduardo, em Porto Seguro. E o atraso salarial volta a ser destaque no Hospital Regional Deputado Luiz Eduardo Magalhães, em Porto Seguro. Nesta segunda-feira, dia 23 de novembro, o corpo clínico do hospital realizou um ato simbólico, denunciando e alertando para as situações que a equipe estaria enfrentando. Em nota, assinada pelo corpo clínico da unidade, os profissionais voltam a reclamar de atraso no pagamento dos salários. Inclusive, aqui no Jornal Solo, este assunto já foi pauta em outras ocasiões. Desta vez, segundo o texto que recebemos, no momento os médicos estão há 2 meses com salários atrasados. Por isso, em ato simbólico, deram um abraço coletivo no hospital, alertando para o que chamam de mazelas que a equipe médica vem sofrendo recentemente, sobretudo quanto aos atrasos salariais. E a redação do Solo entrou em contato com a assessoria de imprensa do Hospital Luiz Eduardo, que nos respondeu informando que o Instituto de Gestão e Humanização, o IGH, que administra a unidade, esclarece que o pagamento da remuneração dos serviços médicos ainda não foi efetuado devido a um déficit financeiro no contrato com a CESAB. Isso em decorrência dos gastos extras que teriam tido durante a pandemia. Ainda conforme o IGH, a fim de honrar o comprometimento com o corpo clínico da unidade, estaria em tratativas diárias com a CESAB, que já autorizou o aditivo no contrato, e agora está no aguardo do repasse da Secretaria para a regularização dos pagamentos com os prestadores de serviços médicos. Nós também entramos em contato com a comunicação do governo do estado, a fim de obter um posicionamento sobre o assunto, mas até o momento não obtivemos respostas. O Solo Notícias. Extremo Sul. Aberto o Festival Gastronômico Esquina do Mundo, em Arraial da Ajuda. E na sexta-feira, dia 20 de novembro, ocorreu a cerimônia de abertura do Festival Gastronômico de Arraial da Ajuda, Esquina do Mundo, uma realização da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, com a co-realização do SENAC, SEBRAE e também Prefeitura de Porto Seguro. Em sua segunda edição, o festival, que segue até 29 de novembro, traz o tema Portugal, Histórias e Sabores. São 32 restaurantes e mais de 30 pratos concorrentes participando do evento, que celebra a pluralidade gastronômica. E tem novidade. Nas redes sociais, o festival inova, trazendo os seguintes programas: Tintim, que apresentará dicas de harmonizações de bebidas com pratos portugueses; Cozinha Show, com participações de chefes e cozinheiros. Para a criançada, tem o Cozinha Kids, com quitutes feitos pelas mãos da chefe Ianca Moura e convidados. E também o Ora Pois, onde chefes apresentam receitas portuguesas para deleite e experimentação de todos os espectadores. Dentre os presentes na cerimônia de lançamento estava Alex Brito, gerente regional do SEBRAE, que agradeceu aos envolvidos e parabenizou a todos os restaurantes inscritos. O Solo Notícias.
Agora a Carla traz para nós a previsão do tempo. Previsão do tempo. Então, André, ouvinte que está aí nos acompanhando, para essa segunda-feira não vai mudar muito do que vocês já estão vendo aí, não. A previsão é de chuva durante todo o dia, inclusive à noite. Quanto à temperatura, são aguardadas mínima de 21 e máxima de 26 graus. Rádio ABM, o caminho seguro da informação. Esporte. E agora você vai conferir as novidades do esporte deste final de semana com Ronildo Gonçalves. Boa tarde, André. Boa tarde, Carla. Boa tarde, ouvintes da Rádio TV ABM. Vamos falar de esporte local. Nos pênaltis, Dinossauros Haddad fatura o título do Veteranos do Tancredão 2020. O campeonato de veteranos do bairro Tancredo Neves tem um novo campeão. O Dinossauros Haddad venceu nos pênaltis por 4-3 e se sagrou campeão. O time do Dinossauros Haddad saiu na frente com um gol marcado aos 9 minutos pelo atacante Tripa. E não demorou muito, aos 15 minutos após falha da defesa, o atacante Tripa marcou novamente e ampliou o placar para 2-0. Em seguida, o Barcelona teve um pênalti marcado a seu favor, cobrado pelo atacante Bruninho, mas foi defendido pelo goleiro Ninho. Aos 27 minutos, o zagueiro Lio diminuiu o placar para o Barcelona e incendiou o jogo. E o primeiro tempo terminou 2-1 para o Dinossauros Haddad. No segundo tempo, o jogo começou com pouca intensidade. Quando tudo parecia se encaminhar para uma vitória do Dinossauros Haddad, aos 34 minutos, Luiz empatou para o Barcelona. O jogo terminou empatado num tempo normal em 2-2 e o título foi decidido nas cobranças de pênalti. Com maior aproveitamento, o Dinossauros Haddad venceu por 4-3 e se sagrou campeão do Veteranos do Tancredo Neves 2020. E a premiação ficou assim. Para o campeão, teve troféu, medalhas e R$2.000. O vice recebeu troféu, medalhas e R$1.000. Também teve premiação para o goleiro menos vazado e para o artilheiro. Então é isso. O Dinossauros Haddad sagrou-se campeão do Tancredão 2020. Aguardamos agora a próxima edição desse campeonato badalado, o campeonato de veteranos do Tancredão 2021. Então é isso aí. Aquele abraço e até a próxima. O Solo Notícias. E muito obrigada por sua audiência, ouvinte, que está aí nos acompanhando nesse dia chuvoso aqui em Teixeira de Freitas. Você também, claro, que está nos acompanhando em todas as cidades do Extremo Sul, pelo YouTube, pelo Facebook, ou já baixou o nosso app no Google Play. Obrigado novamente, esperamos você aqui amanhã, ao meio-dia, pela Rádio TV ABM. Muito boa tarde. Boa tarde. O Solo Notícias.